No vídeo de hoje nós vamos ver como os americanos estão se preparando para uma guerra em escala total contra a Rússia. Entrar em uma guerra nem sempre é uma escolha, e mesmo com o apoio da OTAN à independência ucraniana, parece que Putin está deixando os Estados Unidos com menos e menos escolha na decisão de se envolver mais ativamente na guerra da Ucrânia. Mas se os americanos tivessem que de repente se envolverem em uma guerra em grande escala contra a Rússia, como eles se sairiam? Quais os planos estão sendo feitos para a eventualidade? Uma coisa é certa, é melhor a Rússia se preparar. O exército americano mantém seus tanques lubrificados e seus mísseis carregados e suas capas de heróis estrelados por perto o ano todo. Está sempre preparado e tem observado de perto a antiga União Soviética desde a década de 40. Durante a Guerra Fria, o Ocidente teve vida fácil. Apesar dos golpes comunistas e das guerras por procuração, os americanos e seus aliados da OTAN sempre souberam exatamente quem era a verdadeira ameaça. O inimigo que puxava as cordas por trás das cenas, por assim dizer. E era, claro, a União Soviética. Durante 45 anos, o Ocidente se preparou, criou estratégias e planejou para uma eventualidade máxima, um confronto militar total com a superpotência soviética. Se o conflito da Guerra Fria se tornasse nuclear, ou se as operações cinéticas permanecessem firmemente ancoradas nos limites familiares da guerra convencional, pouco importava. O que mais importava era que o inimigo e suas intenções fossem claros. Saber disso é metade da batalha. Mas o que aconteceu em seguida mudou tudo. O colapso soviético do início dos anos 90 deu início a 3 décadas de autodescoberta, enquanto os americanos expandiam suas asas como a única superpotência mundial. Combater terroristas, ditadores, genocidas e tiranos não estatais tornou-se a ordem do dia. Os membros da OTAN se distanciaram. A missão e o propósito da aliança foram subitamente questionados. Então, veio uma guerra interminável de 2 décadas no Oriente Médio. Todos nós sabemos como isso acabou. Depois de uma década de revisão estratégica, os americanos finalmente embarcaram em uma mudança total para a Ásia, agora esperando conter uma ameaça chinesa que crescia há décadas, quase diante dos olhos. E então, em fevereiro de 2022, aconteceu. A Rússia invadiu a Ucrânia. Claramente, a clareza geopolítica foi restaurada. O agressivo urso russo, cuja política externa desde o colapso soviético oscilou entre ressentimento ocidental amargo e surpreendente reaproximação ocidental, mostrou suas verdadeiras cores. A América, firmemente comprometida em fortalecer sua presença no Índico-Pacífico, aproveitou a oportunidade na Europa. Durante anos, ela vinha curando suas feridas, tentando restaurar parcerias e alianças europeias que haviam lentamente atrofiado sob a pressão política populista. A invasão reformulou esses relacionamentos em pedra. De repente, todos no mundo ocidental viram um reflexo de suas próprias histórias na luta existencial da Ucrânia por sua independência. Os americanos e seus aliados ocidentais prometeram ação coletiva, sanções, guerra híbrida, doações de material, apoio a refugiados e treinamento militar. Tudo exceto entrar na luta presencialmente. Essa coalização de apoio ocidental não mostra sinais de enfraquecimento. Se a recente adesão da Finlândia à OTAN diz alguma coisa, é que apenas cresceu mais forte. E aonde tudo isso vai parar? Para os americanos, que por uma década não conseguiram reunir a unidade política necessária para lidar com o revisionismo russo, a ameaça à Rússia é crível mais uma vez. A mudança para a Ásia continuará a todo vapor, mas agora com a soberania do leste europeu ameaçada mais uma vez. A América deve continuar a fazer tudo em seu poder para preparar ela e seus aliados europeus para uma eventualidade máxima, uma guerra em grande escala com a Rússia. Ok. Você provavelmente está rindo agora. Guerra com a Rússia? Você está dizendo. A mesma Rússia que mal consegue avançar contra um país 28 vezes menor e com 100 milhões de pessoas a menos do que ela mesma? A mesma Rússia que supostamente já sofreu 250 mil de baixas em um único ano de combate? Mais do que o número total de soldados russos mortos em todas as guerras pela União Soviética e a Rússia lutaram desde a Segunda Guerra Mundial combinadas? Bem, sim. É essa Rússia mesmo. Por mais contraintuitivo que pareça agora, a Rússia ainda representa uma séria ameaça à segurança euroasiática e aos valores ocidentais em todo o mundo. Analistas ocidentais estão contemplando uma série de contingências que podem resultar da guerra da Ucrânia, que felizmente até agora permaneceu contida a um único país. A principal delas é a possibilidade de que a Rússia e seu ditador furioso Vladimir Putin finalmente reconheçam a futilidade de ganhar uma vitória de longo prazo na Ucrânia e se tornem totalmente descontrolados. A Rússia praticamente queimou seu capital restante com o Ocidente. Politicamente, Putin é um pária global. Economicamente, a Rússia foi cortada dos mercados ocidentais. Seu gás natural, antes lucrativo, praticamente não tem para onde ir. As sanções continuam a prejudicar sua capacidade de fornecer sua população militar e civil as peças industriais e tecnológicas especializadas de que precisa para funcionar eficazmente.
Militarmente, há poucas evidências de que a última rodada de mobilização fornecerá um impulso tático de que a Rússia precisa para vencer a longo prazo. Pelo contrário, é mais provável que recrutas russos inexperientes ou mobilizados continuem sendo enviados para o abatedouro com pouco efeito. Putin recuará? Você quase pode garantir que não. Ele já elevou suas apostas muito alto. Seu povo, seus propagandistas, pelo menos, esperam muito dele. Ele é paranoico. Ele deve cumprir suas promessas. Os ucranianos, enquanto viverem e respirarem, nunca aceitarão a ocupação russa em qualquer escala. Como último recurso, Putin ainda tem seu guarda-chuva nuclear, algo que ele sabe que o Ocidente não vai arriscar. Do nosso ponto de vista hoje, parece que a Rússia de Putin, se continuar seu curso atual, quase terá que ficar descontrolada. Não terminará a guerra como um acordo negociado a menos que algo drástico mude, mas, à medida que a exaustão reduz o poder militar, outrora louvado da Rússia, ele sairá forçado a reconhecer suas táticas pré-guerra, apenas de maneira muito mais agressiva. Ela dependerá da guerra assimétrica e de operações híbridas para desestabilizar o Ocidente. Ela agirá cada vez mais como uma versão global de seu aliado mais próximo restante, o Irã, completamente desacoplado da comunidade internacional, seguindo uma política externa revisionista, usando drones, guerras por procuração, ataques de mísseis e tudo mais enquanto usa seu guarda-chuva nuclear para deter uma retaliação ocidental. As ameaças nucleares aumentarão em intensidade. As operações cibernéticas aumentarão na mesma medida. Putin mirará em oleodutos vulneráveis e cabos de fibra óptica transoceânicos. A Rússia continuará a financiar e patrocinar campanhas de desinformação e informação. Bots russos chamados Peter e Frank entrarão em seus feeds durante as eleições na esperança de trollá-lo para votar no candidato de sua escolha. O derramamento de sangue na Ucrânia continuará. A ameaça de escala permanecerá onipresente. E isso não é bom, porque uma Rússia descontrolada ainda representa uma crise geopolítica da mais alta ordem. É uma ameaça à segurança global, aos sistemas políticos ocidentais, à esfera cibernética, ao espaço e à segurança alimentar, sem mencionar cada civil ucraniano. Para ser claro, a Ucrânia conseguiu enfraquecer, se não neutralizar completamente, o poder militar convencional da Rússia no último ano. Essa conquista sozinha é notável. Mas essa guerra não terminará tão cedo. A Rússia continua sendo um inimigo perigoso. Em outros lugares, especialmente fora da Ucrânia, o urso ainda pode morder. Não se engane. Então, onde fora da Ucrânia, os americanos poderiam se ver lutando contra a Rússia? E como eles o fariam? Um dos pontos de conflito geopolítico para um possível confronto entre Rússia e os Estados Unidos está em um pedaço aleatório do território encaixado entre a Lituânia e a Polônia, conhecido como enclave de Kaliningrado. Esta área pouco povoada é a porta de entrada da Rússia para o Báltico, uma cidade portuária alemã fortemente defendida e cedida aos soviéticos no rescaldo da Segunda Guerra Mundial. A geografia de Kaliningrado é complicada. O porto é literalmente cercado por países da OTAN. Estrategicamente, é um pesadelo de acesso e negação de área A2-AD para a OTAN, lar do que ela quase certamente exploraria se algum dia tentasse isolar os estados bálticos da OTAN. A adesão da Finlândia à OTAN causou tensões. Mais uma vez, em questão de um ano, a fronteira da OTAN com a Rússia dobrou, adicionando mais de 800 milhas de tundra densamente arborizada e difícil de patrulhar. O Mar Báltico passou firmemente para a proteção da OTAN, com Kaliningrado sendo o único posto avançado russo em um mar de estados amigáveis ao Ocidente. Putin tinha queixas contra o Ocidente por uma série de razões, mas uma igualmente aplicável a quase todos os países imersos em contra-insurgências. A América tem sorte, pelo menos muito mais sorte do que a Rússia nessa hipótese. Sua robusta rede de alianças militares e parcerias em toda a Europa significa que estaria longe de estar sozinha em uma guerra contra a Rússia. Antes da guerra da Ucrânia, tanto Rússia quanto OTAN haviam respeitado os termos do Ato Fundador OTAN-Rússia de 1997, comprometendo-se ambos a evitar o reforço ou a estação permanente de forças nos territórios do antigo Pacto de Varsóvia. Isso fala a lógica da maneira americana de guerra, que na era moderna se tornou multinacional e colaborativa até o cerne. A força nos números e determinação na resiliência coletiva. Esses multiplicadores de força não são algo em que a Rússia possa contar em um confronto direto com a OTAN. Na verdade, ela só pode realmente contar com a assistência direta cooperativa da Bielorrússia em meio às suas tentativas de ficar fora da guerra da Ucrânia. A lealdade bielorrussa à Rússia é especialmente não comprovada. Quando se trata de gastos militares, os Estados Unidos têm uma vantagem esmagadora sobre a Rússia. Os americanos gastam 732 bilhões de dólares em defesa em 2021, em comparação com a China,
que ocupou o segundo lugar com um gasto líquido de 293 bilhões de dólares, e a Rússia, que gastou modestos 65,9 bilhões de dólares no mesmo ano. Antes de a Rússia invadir a Ucrânia, a cada ano ela realizava exercícios militares massivos de vários dias demonstrando seu poder militar. A OTAN fez o mesmo, aumentando seus exercícios coletivos ao longo do último ano em resposta à agressão russa. Embora esses exercícios mostrem pouco mais do que a eficácia militar teórica da OTAN, a guerra na Ucrânia trouxe a Rússia para uma realidade sombria, especialmente em termos de sua capacidade militar. Muitas das estruturas militares soviéticas, que eram numerosas e poderosas, foram desmanteladas ou reduzidas drasticamente desde o fim da União Soviética. Além disso, dezenas de milhares de posições auxiliares, como oficiais, financeiros, militares, trabalhadores de construção do exército, também deixaram de existir. Em outras palavras, o tamanho nominal das forças armadas não pode ser aumentado de maneira realista e significativa. A Rússia carece de oficiais júniores e qualificados. Não há ninguém para comandar os recrutas que estão sendo lançados na batalha. A capacidade de inteligência são mais fracas do que a capacidade de ataque. Então, armas de longo alcance às vezes guiadas com precisão, mas nem sempre sabendo onde está o alvo. Mas mesmo assim, e se a Rússia entrasse em uma guerra em grande escala com o Ocidente, apesar dessas óbvias fraquezas? Digamos, por bem da argumentação, que Putin ficasse descontrolado. Ele vê a adesão da Finlândia à OTAN como uma gota d'água. Ele ainda duvida que o Ocidente arriscará iniciar a Terceira Guerra Mundial. E ele está desesperado por uma vitória rápida na Europa. A Bielorrússia então muda de lado, deixando a guarnição russa em Kaliningrado totalmente cercada por forças inimigas. A lacuna de Suwalki já não é mais uma preocupação para o Ocidente, mas é para a Rússia. Com o tempo, Polônia, Lituânia e outros países da OTAN pressionam a guarnição russa a desmilitarizar. A moral afunda. Eles estão à mercê das forças navais da OTAN no Báltico, dos mísseis suecos na vizinha ilha de Gotland, e praticamente bloqueados de seu efetivo preparado da OTAN multinacional na Estônia, que é brevemente forçada a recuar. A Rússia imediatamente começa a reforçar suas posições, se preparando para o contra-ataque inevitável quando a OTAN acionar o artigo 5, a estratégia de linha de frente da OTAN, colocar pequenos implantes de batalhão de presença avançada nos estados bálticos para absorver uma invasão russa, enquanto envia suas reservas para a frente. Não pôde evitar que a Estônia caísse sob controle russo. A Letônia parece que irá resistir, mas apenas estabelecendo a superioridade aérea sobre a Estônia, correndo grandes riscos para si mesma, começando com um grande cyberataque e ataques de mísseis de cruzeiro lançados por uma frota de B-52 nos sistemas SAM russos, que sobrecarregam suas defesas aéreas. Aprendendo as lições da guerra da Ucrânia, a OTAN mira na infraestrutura logística vulnerável da Rússia, que abastece sua presença estoniana adiantada. Satélites comerciais superiores, tecnologia de drones, UAVs, capacidades eletromagnéticas e munições guiadas de próxima geração entram em ação. O ponto de vista da OTAN é claro. Suas operações estão em total conformidade com as leis internacionais e com os princípios do direito internacional humanitário. As ações russas, por outro lado, são consideradas uma violação flagrante desses princípios. E você, acha que realmente estamos próximos de uma terceira grande guerra mundial? Deixe sua opinião nos comentários, ela significa muito para nós. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo e deixe seu like para que o YouTube entenda que nosso conteúdo é relevante. Um grande abraço e cuide-se bem!